a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos dar início a mais um culto, um ponto de pregação em Guarujá, Vicente de Carvalho, onde Deus já está presente, porque chegou antes de nós aqui, amém? Aleluia. Vamos agradecer a Deus por mais uma semana que Ele nos concedeu, vamos agradecer pela próxima que virá, vamos clamar a Ele por tudo aquilo que nós necessitamos, com fé em Cristo Jesus. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, infinita misericórdia e graça, Pai, estamos aqui mais uma vez, Senhor, na Tua presença, Senhor, para agradecer por tudo quanto Tu fizeste por nós até o dia de hoje, Senhor Jesus, onde pudemos nos levantar e contemplar a sua beleza em santidade mais um dia. Muito obrigado, Senhor, pela bondade de cada dia, Senhor Jesus, que o Senhor nos concede, Pai. Esse culto, Senhor Jesus, que nós vamos entregar ao Senhor, que o Senhor receba, Senhor Jesus, de uma forma especial, Pai, por cada vida que aqui está, cada vida que está assistindo, Senhor Jesus. Que o Senhor alcance a cada uma delas, Senhor Jesus. Que o Senhor alcance, Senhor Jesus, as necessidades de cada um, os desejos do coração, Pai. Que o Senhor já se faça presente na mente, no coração de cada um, Pai. Que eles venham crer, Senhor Jesus, que em Ti, só em Ti, Senhor Jesus, está todas as coisas e podemos todas as coisas, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela presença do nosso preletor dessa noite, pelos louvores que serão entoados, pela família, Senhor Jesus, por tudo, Senhor Jesus, quanto o Senhor preparou, Pai. Abençoe esse lar ao qual nos abre a porta todas as semanas, Senhor Jesus, para receber uma porção especial do Senhor, Pai. Muito obrigada, Senhor Jesus. Ô Senhor, muito obrigada, Senhor Jesus, por quantas as pessoas que ainda estão por chegar, Senhor Jesus. Abençoa, traga, Senhor Jesus, cada uma, Senhor Jesus, debaixo da sua bênção, Pai, livrando de tudo aquilo que não vem do Senhor, Pai. Livra do acidente, de tudo que não vem de Ti, Pai. Mais uma vez eu agradeço, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado. Vamos louvar ao Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos louvar. A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe cada um. Deus abençoe a vida de cada um. Nós vamos louvar Amém, o Senhor Jesus. neste momento, já entronizar a presença do Espírito Santo de Deus no nosso meio. Amém? Glória a Deus. Nós vamos louvar o hino da harpa de número 5. Desce fogo santo. Amém? Glória a Deus. Espírito, alma e corpo, oferto a Ti, Senhor, com hóstia verdadeira, em obração de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu salvar. Aleluia! Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Aleluia! Espírito divino, do Pai a promissão. Aleluia! Sedenta alma pede de Ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro,
santo, santo, santo. Obrigado, Senhor. Já louvamos, irmãos, graças a Deus. Agora nós vamos fazer mais um momento de oração. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E eu quero pedir para a igreja, quem puder ficar de pé, para que a gente possa fazer esse momento de intercessão. Se você tiver um pedido de oração, já apresente ao Senhor. Amém? Vamos orar? Aleluia, Deus. Pai amado, Pai santo, Deus de poder, Deus maravilhoso e santos, aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença mais uma vez, Pai. Muito obrigada já por este momento que o Senhor permite, Senhor. Pai amado e maravilhoso, que aqui, Senhor, estamos mais um dia, por permissão Tua, Deus. Aqui orando mais uma vez, te louvando, agradecendo e bendizendo o Teu nome, que é santo, santo e santo. Pai, neste momento, Senhor, os louvores que entregamos a Ti neste lugar, Senhor, que o Senhor venha receber como um aroma suave, Senhor, diante das Tuas narinas. Pai amado, Pai santo, agora neste momento de oração, de intercessão, Senhor, pelas vidas, Senhor, que tem nos pedido, Senhor, pelas nossas vidas também,
pela tua presença sendo derramada na nossa vida, Pai. Pelo tu, Pai querido, pelo teu cuidado, porque nós precisamos, Pai querido, de ti em todos os momentos, Pai. E neste momento eu quero colocar diante da tua presença, Pai, os nossos pedidos, Pai. Nós temos aqui, Senhor, a Valéria tem pedido pela família dela. A tua filha, Senhor, se apresentou alguns dias internada, Senhor, com alguns problemas que não foram, Senhor, identificados pelo homem. Mas Deus, Senhor, sabe todas as coisas. Eu te peço neste momento, Pai. Socorre, Senhor, a tua filha neste lugar, neste momento de oração. Vai de encontro, Senhor, a necessidade dela nessa hora, Pai. O Senhor sabe o que acontece lá daquele lado, Senhor. Então eu te peço, Senhor, vai de encontro à vida dela, aos familiares dela, ao seu pai, às suas filhas, Pai querido, em nome de Jesus. Visita com poder, Senhor. Que a tua filha, Senhor, ela venha entender o teu plano de salvação, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, que ela venha se dobrar diante de ti, Senhor, ouvir a tua voz. Que ela venha engrandecer o teu nome em todo o tempo, Pai. Também, Senhor, neste momento eu quero apresentar, Senhor, a vida do meu irmão Emerson, Senhor, que se encontra ali internado naquele hospital, Senhor. O Senhor sabe da maneira que ele se encontra, Pai. E eu te peço nessa hora, Pai, pelo poder que o Senhor tem. E só o Senhor sabe o que aconteceu na vida dele, Pai querido. Só o Senhor sabe a decisão que o seu filho tem que tomar, Senhor. Então eu te peço nessa hora, Pai. Visita no profundo da alma dele, Senhor. Visita no profundo mesmo, Senhor. Socorre o teu filho, Senhor, daquele lugar, desse mundo que ele está preso, Pai querido, em nome de Jesus. Pai querido, tira ele, Senhor, das amarras do mal, Senhor. Senhor, da loucura, meu Pai, dessa dor, Senhor, dessa enfermidade, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, toma em tuas mãos, Pai querido, em nome de Jesus, porque eu creio em ti, Senhor. Eu creio que o melhor o Senhor fará, Pai. Também, Senhor, eu quero apresentar, Senhor, a vida dos pastores, Senhor, da igreja onde nós congregamos, Senhor. Pastor, Senhor, Rogério, presidente, pastor Anderson, Senhor, vice-presidente. Toma nas tuas mãos, Senhor, a cada um, meu Pai, no nome de Jesus. Visita, Pai querido, com o Senhor, com amor, que o Senhor possa colocar, Senhor, na vida dos seus filhos, Senhor, a direção a ser tomada, Senhor. Tudo aquilo que é necessário fazer, Senhor, seja feito, Pai querido, para a glória do teu nome, pois tu és Deus que quer, Senhor, colocar tudo no lugar, Pai. Alcança os teus filhos agora, para a glória do teu nome, Deus. Pai querido, Pai amado, alcança toda a nave da igreja também. Alcança nós, Senhor, a todos nós aqui, Senhor, a cada pedido, a cada um de nós que aqui está, meu Pai. Em nome de Jesus, pois o Senhor conhece a nossa necessidade, Senhor. Como filhos, Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos desse Pai amado que o Senhor é. Jesus amado, fica conosco nesta noite. Pai amado, Pai santo, Pai querido, também eu quero te apresentar o Coral Canaã, que amanhã se apresentará, amanhã e segunda, Senhor. Pai querido, unge as nossas vozes, Pai. Nos ajuda, Senhor, nesse momento, Pai querido, para que nós possamos apresentar a Ti o melhor. Que nós possamos, Senhor, nos esvaziar de nós e apresentar a Ti o melhor, Pai. Nós temos vivido, Senhor, dias tão terríveis, tão difíceis, Senhor, mas ali é um momento tão gostoso onde podemos adorar a Ti, Senhor. Então coloca em nós, Senhor, verdadeira adoração. Coloca no nosso coração, Senhor, realmente aquilo que nós temos que fazer. Que nós tenhamos ordem e decência para apresentar a Ti, Senhor, uma oferta realmente de amor e de valor, Pai, para a glória do Teu nome, Pai. Eu também quero te apresentar essa vizinhança que aqui, Senhor, onde estamos situados, Senhor. Eu peço a Ti que na direita, na esquerda, atrás, na frente, ou todo esse ao redor, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor venha, Senhor, fazer, Senhor, assim algo maravilhoso e diferente. Que o Senhor venha aqui, Senhor, realmente tratar com o povo deste lugar. Que o Senhor venha trazer a este povo, Senhor, a salvação, sair da ignorância e saber que o Senhor é um Deus fiel que cuida, cura, que o Senhor faz aquilo que é necessário nas nossas vidas. Pai amado, Pai santo, eu creio em Ti e creio que essa oração não é em vão, Senhor. Eu creio, Senhor, e coloca todos aqui nas Tuas mãos, Senhor, os comerciantes deste lugar, Senhor. Sabe, Pai querido, a cada vizinho, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, sustenta os Teus filhos, traz a Tua presença a cada um, meu Pai. Salva mesmo, Senhor. Faz a diferença na vida de cada um, que eles venham ser libertos pelo Teu Espírito Santo. Pai querido, trabalha grande e poderosamente na vida de cada um. Pai, e eu já quero Te agradecer, porque eu creio que aqui estamos, Senhor, para ofertar a Ti, Senhor, as nossas vidas, nosso louvor. Pai querido, na oração, na palavra, que tudo, Senhor, venha estar presente, nos guiando, Senhor. Pai, em tudo, nos dê saúde, nos dá alegria para fazer a Tua vontade, Pai querido. Nos capacita
capacita a tua boa obra neste lugar e onde quer que o Senhor nos levar, nós sejamos firmes no teu propósito, para a honra e para a glória do teu nome, Jesus. E assim eu te agradeço e te bendigo. Glórias e honras a ti, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Marco. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor, os irmãos que estão assistindo, os irmãos que estão presentes, que estão para chegar. E Pastor Gustavo, seja bem-vindo. Eu sei que Deus vai usar o Senhor grandiosamente hoje à noite. E pastor, aqui nós temos a liberdade. Deixa Deus te usar, tá? Pois eu sei que vai ser uma palavra do céu para a vida de cada irmão que está aqui, de cada irmã, das duas irmãs que estão assistindo. Também quero agradecer a missionária Cláudia, aí de Portugal, e também o pastor Manuel de Moçambique. Ele está vendo conosco aqui e está dizendo assim: é benção o ponto de pregação. Deus abençoe, irmão Marcos. Deus abençoe, pastor Manuel, Moçambique. Deus abençoe. Deus abençoe cada irmão que está assistindo, cada irmã que vai assistir também. Também a irmã Valéria que está assistindo. Irmã Valéria, seja firme, porque a nossa vida, quando está em Cristo, é que nem a rocha. Nada, a água não bate, a água não derruba. A gente balança também que nem o bambu, para um lado, para frente, para trás, mas não quebra. Então, irmã Valéria, seja firme. As dificuldades vão vir, não é porque você é cristã que vai ser um mar de rosa, não. Mas a sua vida com Cristo, irmã Valéria, vai ser melhor. Sem Cristo não somos nada. E antes de eu começar esse louvor, não sou cantor, me colocaram aqui para louvar, mas eu quero dizer que ontem a gente assistiu um desenho, muito bonito esse desenho, O Rei dos Reis. Quem não assistiu, assistem. O que eu quero dizer? Na parte da mulher que ia ser apedrejada, todos estavam lá para pegar Jesus no pulo, vamos dizer assim. E o menininho, o pai dele estava contando uma história para ele sobre o Rei dos Reis. O menininho estava aflito: Jesus, faz alguma coisa, Jesus, faz alguma coisa. E Jesus simplesmente abaixou, desenhou um peixinho no chão, levantou e falou: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Não ficou um. Aquele que podia atirar a pedra, não atirou, que foi Jesus. O que eu quero dizer com isso? Não tenha pressa. Jesus trabalha em silêncio. Deus é o nosso juiz, Jesus é o nosso advogado. É isso que eu falo. Não devemos depender do homem, só de Deus e de Jesus. Amém, irmãos? Vamos louvar? Aleluia, Pai. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Me ajudem, vamos louvar ao Senhor. Aleluia, Pai. Porque o fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel. É verdade, Deus, Aleluia, Pai. que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi como terremotos. Quem é
Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Louvado seja, Senhor. Olhe por cada vida que está aqui hoje, Senhor. Que tu trouxeste, Senhor. Olhe pelas vidas que estão lá do outro lado, Senhor. Também, Senhor, pelo pastor Rogério, 30 anos de apostolado, Senhor. Não é fácil, Senhor. Oh, Deus poderoso, usa cada irmão, cada irmã aqui hoje, Senhor. Trabalha na vida de cada um, Senhor. Nos diminua, Senhor, para que tu cresças mais, Pai. Oh, Deus. É mais doce do que o mel que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo, terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Toda ordem às estrelas e amar os seus limites. Eu me sinto tão seguro. É verdade. No teu colo, ó Altíssimo. Aleluia. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aleluia, Deus. Desde já agradeço minha oportunidade e usar as palmas se agradeçam ao Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor, né, irmãos? Muito bom. Aleluia. Eu não sei como você chegou aqui. Não posso imaginar. Não posso imaginar como foi essa semana, quantos nãos, quantos sim, quantos obstáculos, não posso imaginar. Mas são coisas que passamos. Mas hoje eu te convido a pensar no dia em que você conheceu a Jesus. É uma lembrança. Às vezes nós encontramos com Jesus de uma forma muito doída, muito difícil. Mas às vezes nós nos encontramos com Ele de uma forma tão maravilhosa. Mas sendo ela um momento bom ou não, no final é bom de todo jeito. Porque Ele faz a diferença na nossa vida. Então, se foi num momento como eu, num momento muito difícil, onde eu encontrei Jesus, onde Ele me encontrou, onde Ele me mostrou a salvação, me mostrou o caminho, foi difícil ali. Mas até aqui, o trajeto não foi fácil, não tem sido fácil. Mas sabe qual a certeza que cada dia mais eu tenho? Da minha salvação. Aleluia. A certeza de que Ele não me deixa. Glória a Deus. A certeza que quantas lágrimas, quantas dores, quantos sofrimentos, quantas angústias, mas em nenhum momento eu estive só. E eu tenho certeza que cada um de nós tem isso para contar. Porque o não do mundo é bom pra gente. Porque se a gente for viver aceitado o mundo do jeito que ele é, a gente não vai bem, né?
mas que nós venhamos pensar no dia em que nós fomos escolhidos pelo Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Que esse dia ele venha todos os dias ser lembrado, trazido à nossa memória, para que nós não venhamos se perder no meio do caminho. Glória a Deus. Porque isso é muito importante, irmãos, porque hoje em dia não, sempre foi assim, mas é que agora as coisas estão tão na nossa cara, né? Essas coisas ruins, que a gente empurram coisas para que a gente venha aceitar de qualquer forma, né? Tudo, em todos os sentidos, que se a gente não vigiar a salvação, não sei se vai perder, mas o céu a gente vai perder, né? Então a gente tem que prestar muita atenção. Karine, minha amada, uma oportunidade, deixa Deus te usar. Aleluia, Jesus. Deus abençoe, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Salve a Maria de Capaz do Senhor, amém? Amém. Eu estava vindo a caminho, né? E o Senhor colocou uma palavra no meu coração para transmitir para a igreja. A palavra é Salmos 23, só o versículo 1, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O salmista Davi, quando ele fez esses salmos, ele fez para engrandecer o nosso Deus, né? Dizendo que em meio a tanta tribulação, o Senhor era o pastor dele e ele sabia que o Senhor estava no controle de tudo. E quantas vezes a adversidade bate na nossa porta e não sabemos o que fazer, né? Quantas vezes o adversário assola em nossos ouvidos dizendo que a promessa do Senhor não vai se cumprir, que é tudo em vão, que a nossa caminhada aqui é em vão. Mas hoje o Senhor me trouxe aqui para dizer que nada é em vão e que as promessas do Senhor vão se cumprir na nossa vida. Porque Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que prometeu a nossa vida. Ainda que o vento sopre, o Senhor está no controle da nossa vida. Ele não perdeu a rédea, ele não perdeu a direção. Ele continua sendo o mesmo Deus de sempre, aquele que abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar. É o mesmo Deus que a gente serve, ele não mudou. O nosso Deus é o mesmo, ele continua fazendo obras e maravilhas. A gente é que às vezes tem o nosso olhar limitado para enxergar aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Nós só queremos enxergar o aqui, o agora, e não conseguimos ousar da nossa fé para ver lá na frente o que Deus tem preparado para nós. Porque Deus tem coisas grandes preparadas para a nossa vida. Na palavra de Deus disse que aquilo que os nossos olhos não viu, os nossos ouvidos não ouviu e não desceu a tábua do nosso coração, é o que Deus tem preparado para nós. Então somente espera no Senhor, descansa nele, confia nele, porque tudo ele fará. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Para os irmãos, amém? Amém. É motivo de muita alegria estar aqui com nossos irmãos. É mais uma oportunidade. Amém. Que Deus abençoe a vida do pastor, da sua esposa. Né? Eu só estou tentando ser o dele. Né? Eu mesmo, quando eu entrei aqui, parece que eu já me senti em casa. Né? E Deus gosta de coisas simples, não? É verdade. Né? Deus, ele é simples. Então, nós sejamos simples. Assim como o Senhor nos ensina a ser simples como as pompas, né? Mas astutos como a serpente também. Verdade. Você não tem que ficar cochilando. É verdade. Né? Mas é motivo de muita alegria, né? De estarmos aqui juntamente com a minha família, meu esposo, para levar as boas novas da salvação do Senhor. Glorificamos a Deus por isso. Amém. Vamos louvar todo mundo junto, nós estamos aqui para louvar todo mundo junto. Amém. Né? Em nome de Jesus. Jovens, crianças, para serem usados, Glória a Deus, Pai. usados pelo Deus Senhor possa Jesus usar, né? nesse tempo, Não só nessa geração. nós, mas também as crianças. Nós também fazemos culto ali também. Muitas crianças vêm também, dá oportunidade para elas também.
Sonda-me, Senhor, e me conhece. Aleluia. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Aleluia. Enche-me até que me encontraste sorte. Então
aquietar os nossos corações, esperar em Deus, pois ainda o louvaremos. Agora, irmãos, nós vamos estar ouvindo a mensagem que o Senhor tem para nós nesta noite. Então, a nossa irmã aqui, a pastora Jamile, vai orar pelo seu esposo. Para que Deus assim possa falar conosco, amém? Amém. Vamos orar, amém, irmãos? Pai querido e Pai amado, neste momento, Pai, entregamos a vida do teu filho, Pai, em tuas mãos. Pai, que o Senhor possa usar ele, Senhor, nessa noite, para falar a cada um de nós, Senhor. Assim conforme o teu querer, Pai, a tua vontade. Não assim como nós queremos, Pai, mas que seja do teu querer, Senhor. O Senhor venha derramar, Senhor, a tua palavra, Pai, sobre cada um de nós, Senhor, que nós possamos sair daqui, Pai, cheios do teu Espírito Santo, Senhor. Que a tua palavra, Pai, possa derramar como rio, Pai, sobre os nossos corações, Senhor. Pai, usa ele assim conforme o teu querer, a tua vontade nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vai botar música no celular? Aleluia. Tu também? Dá pra comer biscoito? Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tem como dar um pouquinho mais de volume? Ei, som. Glória a Deus. Ali a caixinha tá assim. Ei, som. A minha filha pediu para louvar. Amém? Vamos deixar ela louvar. Pode começar de novo, pastor, não tem problema. O tio vai começar de novo. Vem mais pra cá. Ó. Vem mais pra cá, vem. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Em cansaça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia contra agora, um dia contra agora. Cansaça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia contra agora, um dia contra agora vale mais que mim. Glória a Deus. Aleluia. Pode me amar, Deus, conhecendo meu pecado, sabendo que eu faço de errado. Como pode me amar assim? Glória a Deus. Pode me amar, Deus, conhecendo que eu sou falho. Meu coração já não bate, mas como
Aleluia. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me frustraria quando você quiser sentar? Como pode me confiar? Glória a Deus. E ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos. Glória a Deus. Me leva pra perto das chamas de amor que ardem de um coração brilhante. Vem se envolver com Aleluia. a flecha que soa em meu peito e trate joelhos enquanto eu choro. Vem no meu coração, Aleluia. minha emoção pulsa quando eu percebo contato de seus olhos. Leva pra casa, eu quero voltar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Longe de ti, não é meu lugar. Glória a Deus. Depressa Aleluia. pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Volta pra casa, eu quero voltar, mas longe de ti, não é o meu lugar. Aleluia. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, não é meu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Agradeço pela oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Essas são as nossas levitinhas do Senhor. Que Deus está preparando no secreto. Em nome de Jesus. Igreja, quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Para mim é muito bom conhecer pessoas novas. Amém? Pessoas que estão aí perseverando em Cristo Jesus como a gente, né? Conheço a Gilberta, Carinho, obrigado por ter indicado a gente aí. Estamos conhecendo agora o Marcos, sua esposa e a igreja. Glórias a Deus por isso. Quero me apresentar, sou o pastor Gustavo. Eu fundei a Igreja Luz há alguns anos atrás e eu moro no Perequê. Amém? Nós fazemos os cultos também lá na nossa casa e estamos construindo aos poucos, né, o ministério lá, e Deus tem nos abençoado. Quero deixar aqui para vocês o livro que eu escrevi alguns anos atrás, que hoje eu até recebi uma ligação, por isso que eu trouxe o livro, que eu lembrei dele, que eu já tinha deixado ele na gaveta há muitos anos. Eu escrevi há mais de
15 anos atrás, chama Diário de um ex-dono de casas noturnas. É da onde Deus me tirou. Eu era dono de casa noturna e Deus me alcançou, me tirou das trevas para o seu reino de luz. Nós não vendemos os livros, amém? Nós doamos todos que nós fizemos. E se você quiser o livro, a gente manda para você pelo WhatsApp, digitalmente. Você tem acesso, pode mandar para quem você quiser. Fala muito sobre depressão, sobre salvação, né? Em Cristo Jesus, Deus me curou da depressão, né? Então eu falo muito no livro sobre depressão, sobre essa doença que tem afligido muitos jovens, muitas pessoas, amém? Amém. Então eu quero agradecer, né, primeiramente vocês por isso, por estar aqui. E se você quiser pode me procurar no final do culto, eu mando no WhatsApp para vocês o livro ou o Marcos. Vamos orar e vamos à palavra de Deus nessa noite, amém? Em nome de Cristo Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, grande eu sou, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Senhor dos senhores, príncipe da paz, Deus eterno, diante da tua santa presença, Senhor, nós nos encontramos nesta noite, Senhor, de sábado, Pai, abençoada aqui em família, nesta casa, Pai, que nos recebe, Senhor, nesta noite. Eu quero, Pai, agradecer desde já, Senhor, por tudo, Senhor, Pai, pedir, Pai, que o Senhor fale conosco nesta noite, Pai, porque se depender de mim, Pai, o Senhor sabe que nada tenho para acrescentar, nada tenho para falar, nada tenho, Senhor. Sou totalmente dependente de Ti, dependente da Tua santa presença, Senhor, dependente, Pai, da manifestação do Teu Espírito, Senhor. Por isso eu quero atrair o Senhor agora, Pai, a esse altar que sou eu, Pai, o templo do Teu Espírito, somos cada um de nós. Vem o Teu Espírito Santo sobre cada um dos Teus filhos aqui, Senhor, ó Pai, sobre esta moça que está sobre a cadeira de rodas aqui também, Pai, em nome de Cristo Jesus. Vai trazendo, Pai, o Teu renovo sobre a vida dela, Pai, da Tua unção, Pai, em nome de Cristo Jesus, que traz alegria, o renovo, Senhor. Vai colocando esperança no coração dela e de cada um de nós que estamos, Pai, porque o Senhor é o Deus da cura, o Senhor é o Deus do milagre, Senhor, Pai. O Senhor é aquele, Pai, que converte, Pai, aquele que está em trevas para a luz. O Senhor é aquele que cura cegos, Senhor, ó Pai. O Senhor é aquele, Pai, que pode fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos, Senhor. Por isso, Pai, reaviva a nossa fé nesta noite, Senhor, ó Pai. Traz alegria no Teu Santo Espírito, Senhor. Abençoa cada casa aqui representada, cada família. Se existem pessoas aqui, Pai, que ainda não conhecem a Ti, alguma família aqui, Pai, que eles possam ser alcançados, Senhor, que eles possam sair das trevas e vir para a luz, ó Pai. É assim que nós oramos, ligando na terra para que seja ligado nos céus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém, igreja. Eu queria convidar alguém que sinta no coração, conforme eu for pedindo alguns versículos, que possa com outro microfone ler os versículos. Quem sente no coração de ler quando eu pedir? Amém? Vamos lá? Glória a Deus por isso. Amém? Assim fica mais rápido da gente achar. Eu sou meio perdido de achar as coisas na Bíblia, eu fico 2 horas procurando. Assim fica bem mais fácil de novo. Amém? Em nome de Jesus. Agora já tem uma pessoa. Mas só quando você crescer mais um pouquinho e aprender a ler melhor. Tá bom? Amém. Glórias a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus 4. Mateus 4, verso 12. Aleluia. A irmã pode ler o verso 12 até o verso 18. Mateus 4, versículo 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz saiu. Até aí. Irmãos, o que eu quero me atentar
a respeito destes versículos é a respeito de João Batista. Amém? A palavra do Senhor diz que João Batista, ele veio primeiro para preparar o caminho para o Senhor. Eu acredito que esse ministério, ele foi implantado aqui nessa rua, amém? Estrategicamente aqui na casa da dona Valdeci? Da dona Valdeci, com o propósito de trazer luz em meio às trevas, amém? Nós estamos numa região que nós sabemos, né? Guarujá, que não está muito bom, né? Muita bandidagem, muita droga, né? O crime organizado tomando conta de tudo, né? Famílias sendo ceifadas para as drogas, para os vícios, para a prostituição. Em qualquer lugar que você vai hoje numa esquina tem alguém fazendo um pancadão, colocando um funk, músicas que infelizmente não agradam o coração de Deus, amém? Só que vocês têm sido luz aqui no lugar onde há trevas. Aleluia. Amém? Então esse ministério ele tem que ser conhecido como o ministério de João Batista, que veio preparar o caminho para o Senhor. O caminho, para apontar o caminho, amém? Então vocês têm que ter como identidade aqui essa igreja no coração de vocês, de que vocês foram colocados num lugar estratégico para ser luz em meio às trevas, amém? Então vocês são aqueles que vieram antes, para que Jesus agora no fim dos tempos ele possa vir e ganhar muitas almas através da vida de vocês, amém? Venha realmente ceifar o inferno aqui ao redor e trazer para a luz. Então vocês não podem ficar se pegando por coisas peculiares que Deus manda falar no meu coração. Ah, mas eu devo usar este uniforme, eu não devo usar este uniforme. Ah, mas o nome da igreja tem que estar escrito, amém? Todos nós somos servos e conservos de Cristo, amém? Nós somos falhos, pecadores e nada temos para acrescentar. O único que tem é Deus e o Espírito Santo, amém? Então aqui, meus irmãos, pegando estes versículos aqui que vai falando Jesus, ele escuta ali que João estava preso, amém? Então, muitas vezes nós nos deixamos prender, amém? Por causa de coisas pequenas. Às vezes nós deixamos de ir e pregar o Evangelho por causa de coisas pequenas, por causa de coisas fúteis, ou até mesmo achando que tem que vir alguém, impor a mão sobre nós e falar, vai lá e faz isso. Mas não, porque a palavra do Senhor diz que nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Jovens teriam visões, né? Ou velhos teriam visões, jovens profetizariam, né? Todos teriam acesso ao Santíssimo Lugar, ao Santíssimo do Santíssimo. E o que você quer dizer com isso, pastor? Naquela época, somente o sumo sacerdote, que inclusive foi quem crucificou Jesus, amém? Foi quem podia entrar no Santíssimo Lugar, naquele lugar separado ali, para poder ter acesso somente ele com Deus. E o povo não podia se achegar ali. Só que, infelizmente, nos tempos atuais, existem muitos judeus farisaicos, existem muitos cristãos farisaicos, cristãos judaizantes, que trazem o Antigo Testamento e aplicam ele nos dias de hoje, e perseguem aqueles que são livres no Espírito Santo de Deus, amém? E começam então a colocar regras, colocar padrões, colocar paradigmas, colocar, obstáculos para aqueles que são livres no Espírito Santo possam ir e cumprir o ídolo do Senhor. E aqueles que ali detêm o santuário, detêm ali o acesso, digamos assim, ao Santíssimo Lugar, ao templo farisaico que foi feito com cadeiras, com mesas, né, tudo bonitinho, que recolhe o dízimo e a oferta dos povos e controla o dízimo e a oferta do povo, não deixa aqueles que querem ir se achegar a Deus e fazerem a obra de Deus, amém? Então nós temos que nos atentar que Deus, ele veio para quebrar. E a palavra do Senhor diz que quando ele ali morreu na cruz, o Espírito dele expirou e foi para os céus, foi rasgado o véu do templo. A palavra do Senhor diz que ali então existia um véu que separava o Santíssimo do lugar, digamos assim, que é o lugar onde o sumo sacerdote pregava, ou estava ali fazendo as ofertas, ou levando os pecados do povo a Deus, e o povo. Foi rasgado esse véu, então, ou seja, todos tiveram acesso ao Santíssimo Lugar. Então eu e você, é como se nós estivéssemos
sido transformados, a partir do momento da morte de Cristo Jesus, em todos nós em sumos sacerdotes. Todos nós somos reis e sacerdotes, como diz a palavra de Deus. Então todos nós temos acesso para entrar nesse santo lugar. Todos nós temos acesso para ir pregar o Evangelho. Nós não temos que ficar esperando ninguém impor a mão sobre nós, ou ninguém mandar a gente ir. Deus já mandou, Deus já comissionou. Deus quer que você saia daqui cheio do Espírito Santo. E quando parar no farol que me tiver te pedir dinheiro, você fala assim: nem ouro nem prata eu tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Vai para a igreja que você vai ser curado e vai voltar a ser uma bênção na tua casa, na tua família, na tua parentela. Então é isso que Deus quer, amém? Que nós sejamos usados, que nós possamos ser como João Batista, que preparou o caminho para o nosso Rei Jesus, amém? Então aqui, meus irmãos, nós vemos então que infelizmente João Batista, por ser um profeta e confrontar reis, amém? Ele começou a ser perseguido pelos reis, começou a ser perseguido pelos governantes daquela região, começou a ser perseguido pelos que detinham ali o poder. Da mesma forma como Jesus, quando ele começou a pregar nas sinagogas, começou a pregar em meio aos fariseus, o sumo sacerdote começou a perseguir ali Jesus, a ponto de crucificá-lo na cruz do Calvário. E se você pegar naquela época, Caifás era o sumo sacerdote, e a tradução do nome Caifás significa depressão. Então veja que quando uma pessoa ela não consegue, amém, aquilo que ela quer, quando ela coloca expectativa em algo e não consegue conquistar aquilo, ela começa, ao invés de subir, ela começa a descer. Ela começa a entrar numa depressão, né? Ela começa a ir para o fundo do poço, porque a palavra do Senhor diz que a expectativa que não é atingida adoece o coração. Então imagina que aquele homem, ele queria ser Deus, amém? Caifás, ele queria ser Deus, porque ele estava ali já, só ele podia entrar no Santíssimo Lugar, só ele podia colocar as ofertas do povo diante de Deus. Todo mundo tinha que ir lá e pedir a bênção do sumo sacerdote para qualquer coisa, amém? Então aquele homem, ele tinha uma aparência de Deus, mas no fundo ele era alguém totalmente depressivo, era alguém totalmente que precisava da luz de Deus, a ponto de começar então a perseguir Jesus, amém? Ele deu ordens ali para que pegasse Jesus em alguma blasfêmia, pegasse Jesus em alguma palavra contraditória, falando alguma coisa que estivesse fora da Torá, fora da lei, para conseguir então crucificar a ele e tirar ele do caminho dele, porque ele já não ia mais ser considerado, né, um Deus sobre a terra, ou alguém que todo mundo tinha que ir lá até ele para pedir a bênção para todas as coisas. Por quê? Por causa que se Jesus viesse e quebrasse isso, quem ia ser? Ninguém, amém? Só que ele estava tão depressivo que então ele vai e faz tudo isso e manda matar Jesus. Então veja como é importante nós tomarmos cuidado com a nossa esperança, a esperança que tarda da realização de sonhos, de planos, amém? De coisas que nós idealizamos. Veja como é importante nós entendermos quem nós somos em Cristo Jesus e corresponder de acordo com aquilo que nós somos e fomos chamados para Cristo Jesus, amém? Porque se a gente começa a olhar muito para os outros, começa a demorar muito as coisas para acontecerem, a gente começa a ficar depressivo, a gente começa a ficar perseguidor, a gente começa a ficar farisaico, a gente começa a ficar, olha, mas o irmão é pastor, o irmão não está nem de terno para pregar hoje. Olha, mas a irmã, olha, não tem um acesso de cadeira de rodas para a irmã aqui. Como é que ela vai no banheiro, gente? Misericórdia, nós temos que quebrar tudo isso aqui, né? Começa só a botar defeitos, problemas, amém? Olhar para as coisas que são humanas e carnais, ao invés de olhar para aquilo que realmente importa, que é o que está sendo feito, é salvação de almas, é motivação de almas, né? É trazer luz em meio às trevas, amém? Então nós não temos que olhar para as coisas que se pode pegar, para as coisas que são palpáveis, nós temos que olhar pela fé para as coisas que são sobrenaturais. Quais? Se for da vontade de Deus, Deus vai mandar para ela, levanta e anda, e ela vai andar. Se for da vontade de Deus, Deus vai falar isso para ela, no ouvido dela, ela vai do nada levantar e vai andar. Se for propósito de Deus, Deus vai fazer, amém? Da mesma forma com você no seu trabalho, da mesma forma com você na sua casa, na sua parentela. Se for propósito de Deus, Ele te engrandecer naquela empresa, amém, que você está lá trabalhando, Ele vai te engrandecer. Agora, se for propósito dele te arrancar de lá, porque ali não é bênção para a tua vida, Ele vai te arrancar de lá. Amém? Você tem que estar disposto a
você não entre o quê? Em depressão. Para que você não comece a ficar o quê? Frustrado, né? Deus me trouxe uma passagem agora, talvez a irmã se sinta assim, eu não sei. Deus que vai falar com você agora ou não. Eu me senti assim quando eu fiquei com uma esperança tardada sobre algo que eu queria muito, né? Deus me trouxe a passagem de Lázaro, quando Lázaro morreu. Trouxe a memória agora. A palavra do Senhor vai dizer que eles pediram para chamar Jesus. Eles eram amigos íntimos de Jesus. Amém? Eles frequentavam a casa de Jesus. Jesus frequentava a casa de Lázaro, sabe? Tinha uma intimidade com Deus, né? Aí Lázaro morre. Eles mandam chamar Jesus e Jesus não vem, sabe? Imagina a frustração daquela família de ver Lázaro adoecendo, de ver Lázaro ali enfermo, de ver Lázaro quase ali para morrer. E eles clamam a quem eles sabem que pode curar, sabe que pode restaurar, sabe que pode trazer vida, e ele não vem. Deixa Lázaro morrer, deixa Lázaro enfermo, né? Isso é para questionar a fé de qualquer um. Isso é para trazer angústia, dor, sofrimento no coração de qualquer um. Amém? Só que a palavra vai dizer que quando Jesus chega, amém? Vem ali as irmãs de Lázaro, olham para ele e choram e falam: se você tivesse aqui, isso não teria acontecido. E ali a palavra vai dizer que Jesus chorou. Sabe por que Jesus chorou? Porque Jesus, ele viu ali algo que eu acho que muitos de nós sofremos, que é o que? Deus, eu sei que você pode, por que você está me deixando passar por isso? Eu sei que você pode, sabe? Eu sou teu amigo, por que você está deixando eu sofrer dessa forma? Por que você não me cura? Por que você não me faz levantar e andar? E ali a gente se pega muitas vezes nesse sofrimento, amém? E eu acredito que Jesus, ele deve estar lá da mesma forma, também sofrendo contigo nessa questão, porque tudo tem um propósito. Nós não entendemos agora nesse tempo presente o porquê do propósito da irmã estar na cadeira de rodas, o porquê do propósito que a irmã está chorando ali, talvez buscando uma cura de algo, eu não sei. Ou por que eu estou buscando a cura de algo há anos e passo todas as vezes pelo mesmo problema? Eu não sei qual é o propósito. Amém? Eu também não entendo. Mas eu sei que Jesus, ele se importa. Por mais que ele não esteja te curando nesse momento, por mais que ele não esteja ressuscitando talvez os teus sonhos nesse momento, Jesus, ele se importa. Nunca tire isso do teu coração. Amém? E no tempo certo, se for da vontade dele, ele vai vir e vai fazer o milagre. Ele demorou 3 dias para chegar na casa de Lázaro, mas quando ele chegou, aleluia, quando ele chegou, teve ali a ressurreição. Pediram para tirar a pedra, tiraram a pedra, e Lázaro saiu todo enfaixado, capengando, ainda precisando, né, se alimentar, se fortalecer, mas ele ressuscitou. Amém? Então Deus me trouxe aqui para renovar a esperança no teu coração. Amém? Talvez seja porque você ainda sonha em andar, continue sonhando, porque no momento certo Deus vai fazer. Amém? Talvez você esteja com esperanças, eu não sei, de uma doença que não consegue sair. Tenha esperança, porque Deus está vendo e ele vai chegar no momento certo e vai trazer a cura da tua vida. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Aqui, meus irmãos, eu queria também, se for possível, que você abra em 1 Samuel 19, irmão, que vai ler para nós. 1 Samuel 19. Enquanto ela está abrindo, veja que João Batista
essa passagem, talvez você se pergunte o que ela tem a ver com a passagem anterior. E tem tudo a ver porque Davi, ele simboliza Jesus, amém? Que ia vir, amém? Assim como a Bíblia inteira, ela vai ali mostrando um Jesus encoberto em cada passagem até revelar Jesus como Messias. Davi, ele sofreu perseguição da mesma forma como Jesus, amém? Da mesma forma como cada um de nós muitas vezes sofremos nos dias de hoje, perseguição. Quando nós somos levantados para fazer algo, quando Deus fala conosco, amém? A palavra vai dizer que do nada Moisés, ele foi chamado para ir para o deserto. Quando ele chega no deserto, ele vê uma sarça pegando fogo. Essa sarça pegando fogo fala com ele, amém? Ele vê Deus ali, Deus comissiona ele para algo, né? Aí imagina no dia de hoje você chegando para alguém e falando assim: meu irmão, tá mandando nisso, não fala comigo. Ela falou ali, começou a pegar fogo porque a mão me queimou. Ela falou: olha, vai lá, tira todo mundo lá daquela igreja que você congregava lá, porque lá tá uma coisa horrível, entendeu? Todo mundo ali, sabe? Na prostituição, só pensando em dinheiro, né? Não se pensa mais no verdadeiro evangelho naquele lugar, né? Então tira todo mundo dali e manda: vem cá, ó, deixa Faraó aí com o povo e agora vem me seguir aqui, vamos para a terra que eu estou falando que é para ir, porque é lá que Deus está. Deus não está mais nesse lugar. Você imagina, né, Moisés chegando ali no meio da congregação dele, né, e falando isso para Faraó, ou para os irmãos, ou para o povo, né? Eu estava andando na rua e Deus falou comigo, e eu falo que ele está louco, né? Da mesma forma como fizeram com Davi, né? Davi, ele foi chamado para ser rei, amém? Como eu disse, o véu do tempo foi rasgado e todos nós somos reis e sacerdotes. Davi foi chamado para ser rei, só que ele ainda não era rei. Existia um reinado anterior ao dele, que era de Saul. Só que a palavra vai dizer que Saul estava no poder, estava como rei e foi consagrado rei porque o povo pediu um rei. Veja que não foi da vontade de Deus. O povo queria um rei. O povo falou: não, a gente quer um rei. E aí então Deus falou assim: vai, vou ver aquele carinha ali, ungir lá aquele carinha ali, vamos fazer dele rei. E foi lá e ungiu Saul. Só que a palavra vai dizer que Saul, infelizmente, ao longo da sua trajetória, pecou. E quando ele pecou, amém, a palavra vai dizer que o Espírito Santo de Deus saiu dele. E aí ele começou a ser atormentado por espíritos e começou a fazer tudo que é errado. Começou a buscar feiticeiros, né? Se você vê aí hoje em dia na internet aí, pastores, né, que pregam coisas que você fala: meu Deus, o que ele está pregando? Não estou entendendo nada. Falando de magia, feitiçaria, outro falando de Saturno, outro fala, cara, estão inventando tanta coisa para prender o público, para prender as pessoas, né? Que tá como aquela frase que muitos estão dizendo aí, que vai chegar um tempo, né, que em vez de pastores ali para cuidar de ovelhas, vão ter palhaços para entreter bodes. Porque é verdade, tem pessoas que estão aí seguindo, pessoas que estão ludibriando muitas pessoas, mas na realidade não foram chamados nem ungidos por Deus, porque não estão levando as pessoas para o santíssimo lugar, que é o contato direto com Deus. Pelo contrário, estão fazendo escravos, né? Essas pessoas se tornaram escravas destes falsos mestres e seguem estes falsos mestres cegamente, amém? Sustentam esses falsos mestres cegamente, né? E Jesus não está lá naquele lugar. Então, infelizmente, tem acontecido muito isso, amém? Só que a questão que eu te pergunto para você nessa noite: até quando você vai ficar lá? Porque tem gente aqui que está lá. Até quando você vai ficar lá? Você sabe que é falso mesmo, você sabe que não está crescendo na tua vida, você sabe que está te prendendo, você sabe que está te podando, você sabe que está, sabe, te aprisionando na cadeira, você cheio do Espírito Santo querendo explodir, falar de Deus para todo mundo, mas você continua lá. Você está lá por quê? O que está te prendendo lá? Segue Jesus, amém? Segue Jesus. Jesus não chegou ali no mar e falou: ó, vem cá que eu vou fazer vocês pescadores de homens. Vem cá. A palavra vai dizer que eles soltaram as redes
deixaram ali o barco do pai e falou: eu vou seguir Jesus, eu não quero saber se o meu ministério que era bênção, se não era, entendeu? Eu não quero saber se o ministério é grande, se não era, se tem milhões de pessoas, se não tem. Eu quero Jesus. Eu quero andar realmente com o verdadeiro Messias, com o único Messias, com o Rei dos Reis. Eu quero ser como Samuel, ouvir ele chamar: Samuel, Samuel, eis-me aqui, Senhor, o que quer que eu faça hoje? Amém? Ao invés de ficar preso e escravizado a estruturas demoníacas feitas por mãos humanas. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Aí então a palavra vai dizer aqui que Saul, ele é chamado para ser rei. Só que aí ele se afasta de Deus, Deus retira o Espírito Santo, e aí então vem lá um gigantão lá querendo desafiar todo mundo, falar: ó, se eu vencer, eu é que vou ficar com a igreja. Se eu vencer, é eu que vou ficar com o ministério. Se eu vencer, vão me seguir, né? E aí o outro lá falou assim: quem que é esse cara que está afrontando aí? Quem que é esse cara que está, né, afrontando o povo de Deus? Era só um menininho, Davizinho. Quem que é esse cara que está afrontando? Aí Davi vai e fala assim: ó, Saul, deixa que eu vou lá e eu derrubo o gigante. Deixa que eu vou lá e eu faço cair por terra o gigante. E aí então Saul faz o quê? Tá bom, só que você vai com a minha armadura. Aí quer colocar uniforme de Davi, quer falar como é que tem que ser. Não, porque você só pode se tiver, desculpa gente, não quero ofender nada, um véu na cabeça. Só pode se tiver o véu na cabeça. Senão não é, o que santifica a pessoa é o véu, né? Não é o espírito quebrantado e contrito, é a roupa. Não, você só pode pregar se tiver de terno e gravata. Senão Deus não está com você. Se você não chegar de terno e gravata, não tem o Espírito Santo. Tem que estar de terno e gravata, entendeu? E ó, sapatinho lustrado, não pode estar assim encardido que nem o meu não, que pisa na terra, não pode. Tem que estar bonitinho, plumado, entendeu? Se você não jejuar 100 dias, não sobe no altar. Consagração de 100 dias no mínimo, hein? Não quero saber se é doente, se você está com doença, se você tem diabetes, se você não tem, não importa. Você tem que se sacrificar, que senão Deus não vem, o negócio não pega fogo, sabe? Queria colocar ali uma armadura sobre Davi. E aí Davi falou assim: ó, rei, você me desculpa, não leva mal não, mas eu estou acostumado a andar assim, sabe? Eu vencia rei, eu vencia urso, eu vencia leão, né? Eu livrava as ovelhas do meu pai lá, mas eu ia, ó, só com uma pedrinha. Pegava, escolhia 5 pedrinhas do rio ali, ó, colocava aqui, ó, só, já era. Pegava na testa e matava o rei, matava o urso, matava o leão. Talvez Deus quer matar algum rei aqui hoje, eu tô voltando da testa do rei. Talvez esteja algum rei assistindo pela internet, eu não sei, amém? Para de ser farisaico e de prender o povo. Libera o povo, que o povo é de Deus. Amém, meus irmãos? Então entenda que Deus, Ele usa quem Ele quer da forma que Ele quer. Ele pega quem não é para colocar e assentar com reis e príncipes. Ele pega quem não tem nada, amém? E faz rico e milionário para abençoar a vida dos outros. Amém? Nós temos que também parar de ficar pensando que o dinheiro é maldição, sabe? Que o dinheiro, quem tem dinheiro é porque está fazendo coisa errada ou não vai para o céu. Não é isso. Se você tiver dinheiro que usar para abençoar o reino de Deus, amém? Deus é contigo, amém? Em nome de Cristo Jesus, sabe? A comida não vai vir para a tua mesa se você não trabalhar, amém? A comida não vai vir, sabe? A roupa para os seus filhos, para você, para a tua família não vai vir se você não acordar de manhã e não for lá trabalhar, sabe? Também tem muitos fariseus que ficam assim: não, tem que ser chamado 100% para o ministério, entendeu? Tem que viver só de pão e água lá no deserto, porque senão, né, tem que ser que nem ali, Elias, Eliseu, João Batista, pode comer ali, ó, o melzinho com gafanhoto. Mas fala para ele lá, ele não vai, né? Fala para o senhor, tira o dízimo e a oferta do povo e fica só dependendo de Deus. Vê se ele vai. Ele não vai. Vai lá na pequena evangelizar, vê se ele vai. Não vai, né? Então entenda que tem muita gente que arrota a santidade, mas na hora de fazer não faz. Então não tem por que a gente ficar seguindo pessoas assim, ou nos prendendo por pessoas
pessoas assim. Amém? Aqui a palavra de Deus vai dizer então, como eu estava dizendo que a irmã leu ali, que Saul, ele começa a perseguir depois que Davi derrota ali Golias, porque aí começam a cantar música sobre Davi. Ah, porque Saul matou mais, Davi matou 10.000. Aí começa a entrar ali uma inveja no coração de Saul, e Saul começa a querer perseguir ali então Davi. E aí a palavra vai dizer então que ele, no versículo, joga a lança. Quantas pessoas já foi num culto ou participam de uma igreja ou foi num ministério onde parece que o pastor está pregando para você, mas não vem de Deus. Ele parece que está te amaldiçoando, né? Parece que ele ficou com o Facebook, o WhatsApp e todos os irmãos conectados em você para saber o que você fez durante a semana, para pegar e ficar mirando em você e te bombardeando. Você já viu algum pregador assim ou só eu? Sabe? Então, meus irmãos, entenda que Deus, Ele não habita, amém, em corações de pessoas que estão preocupadas em grandeza, preocupadas com estruturas, preocupadas em aparecer, preocupadas em querer ser maior do que os outros. Amém? Não! A palavra do Senhor diz que aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Amém? Aquele que quer ser servido, que sirva. Amém? Ali os discípulos estavam cogitando quem era o maior, quem era o maior. E aí Jesus chegou lá e repreendeu ele. Você quer ser o maior? Seja com essa criancinha aqui, ó. Amém? Senão você não vai nem entrar, não vai nem passar pela porta lá no céu quando chegar o seu dia. Não vai conseguir entrar. Amém? Por quê? Porque não tem ali o acesso. Porque quem tem o acesso? Quem tem o coração como de criança, quebrantado, contrito, verdadeiro, fala a verdade, não fica, sabe? Fala uma coisa na sua cara e dá aquele abraço, né? Vamos lá em casa, tomar um café. Aí vai lá e você conta tudo pra verdade. A igreja inteira está sabendo o que aconteceu na tua casa. Falou para todo mundo, né? Comentou com todo mundo aquilo que você falou com aquela pessoa que era só para ela interceder com Deus, né? Então, entenda, meus irmãos, que nós estamos num tempo onde o Espírito Santo está querendo ser derramado sobre toda a carne, mas ao mesmo tempo que o Espírito Santo está querendo ser derramado, a apostasia está vindo sobre a igreja. Ou seja, dentro da igreja, muitos estão apostatando da fé, ou seja, se esfriando. E por que estão se esfriando? Porque estão seguindo falsos mestres. Porque estão seguindo doutrinas. Porque estão seguindo, sabe, mandamentos vindos de homens e não vindos de Deus. E se nós continuarmos assim, a palavra do Senhor diz que naqueles dias até muitos dos escolhidos seriam o quê? Enganados. Seriam ludibriados, ficariam ali num lugar onde não era para ficar. E aí sabe o que vai acontecer? Jesus vai vir e o povo vai ficar. Sabe por que vai ficar? Porque hoje em dia tem muitas pessoas pregando o quê? Sobre o arrebatamento. Fique tranquilo, a qualquer momento Jesus está vindo, vai levar a sua igreja. Pode ser agora, amém? E nós vamos embora e só vão ficar aqueles que não são de Jesus, né? Tá? Mas ó, vocês não vão passar por problemas nenhum. A igreja vai ser totalmente protegida, não vai haver perseguição, não vai haver nada. Continua nessa daí, não faz o seu abrigo de comida aí, não faz a sua proteção, que é o que você vai ver o que você vai passar aqui. Vai comer o pão que o diabo amassou aqui na rua. Porque vão entrar na tua casa, vão arrombar, vão estuprar seus filhos, desculpa aqui se estiver criança, vão fazer horror com quem é cristão. E você vai ficar ainda esperando Jesus voltar. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a palavra do Senhor ela é clara. Sabe? Ali diz que Paulo, ele fala claramente quando que a igreja ia ser arrebatada. Ao soar da última trombeta. Ao soar da última trombeta, o que já não aconteceu sobre a terra até chegar a sétima trombeta? Já caiu até asteroide na terra, meu irmão. Minha igreja está aqui. Jesus, você não vai me buscar? E quem está se preparando para isso da igreja? Ninguém. Porque muitos fariseus e muitos falsos mestres estão assentados no trono. No trono que era de quem? De Moisés, não foi isso que Jesus falou? Oh, vocês se assentaram no trono de Moisés. Sabe por quê? Por causa disso, ó. Dinheiro, status, fama, querer aparecer, querer as pessoas ali babando ovo, né?
E estão lá. Então, muitos guias cegos levando pessoas a... Porque faria o quê? Nós faríamos o quê? Mestres para nós mesmos. É aquilo que me agrada que eu vou seguir. Não é a verdade que eu vou seguir aquilo que me agrada, aquilo que me traz conveniência, aquilo que me deixa confortável. Amém? E aí? Aí, eu acredito que já está dando para ver claramente hoje em dia, se você ligar a sua internet. Eu acho que até 2 anos atrás não estava para perceber. Mas hoje, se você ligar a sua internet e você vê os pastores que pregam na televisão, cara, você já vê claro que aquilo ali é um falso mestre, e que se a hora que estourar a bomba, ele entrou no jatinho dele, foi pro bunker que ele fez, que está escondido lá no meio do mato, e não quero saber da igreja. Que igreja que... Vai estar claro, hoje você vê claramente, né? Você já vê escândalos de não sei quem tem não sei quantas mil fazendas e não sei quantos mil cabeças de gado e é dono de emissoras cara, você vê, você já está claro que não é possível que eu, com todo esse dinheiro, eu acho que eu já tinha ganhado o Brasil inteiro para Cristo, porque eu ia colocar um missionário em cada esquina pregando o evangelho 24 horas por dia. E cadê? Não é? Para onde está indo o dinheiro do povo? O que está sendo feito realmente em prol do evangelho, sabe? E nós estamos aqui, muitas vezes seguindo falsos mestres, ao invés de sermos como Samuel, que ouve a voz de Deus e vai, como os discípulos que quando ele chamou, venha, vou fazer você pescadores de homens, e eles foram e começaram a só ouvir. Amém? Então, eu prego isso, meus irmãos, porque Deus falou para mim falar do meu testemunho, do que eu já sofri. Eu fui uma pessoa que eu estava no ministério faraônico, amém? Eu fui numa igreja que tinha realmente pessoas ali que... Eu não acredito que eles eram maus, amém, igreja? Eu não estou dizendo aqui que quem tem igreja grande é do capeta, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que muitos se corromperam ao longo da jornada e nem perceberam, ou quando perceberam já estão tão acomodados que não querem mais, sabe? Se arrepender e continuam, né? Porque já não conseguem mais enxergar a verdade. Já se confundiu o que é certo e o que é errado, né? Vendem livros para ganhar dinheiro, né? Tudo que puder vender dentro do conceito gospel vendem. É música, é pregação, é qualquer coisa, né? Tem pessoas que não vai pregar se não tiver cachê, né, meus irmãos? Então, sabe, a coisa tomou uma proporção, né, que tá triste de se ver, tá complicado de se ver, né? Então, eu estava numa igreja que era muito grande, que tinha mais de 500 igrejas, amém? Eu dava tudo de mim, tudo que eu podia dar de eu dizia, oferta eu dava, né? Me colocava de prontidão para ir pregar o evangelho, e fui e abri um ponto de pregação ali para aquela igreja, com o nome daquela igreja. E o pastor, você vai ser pastor? Eu falei, amém, se tiver que ser amém. E quando lotou, o pastor fez assim: opa, venha cá, filho mais velho, sente no trono que eu lhe prometi há 25 anos atrás. Eu não conseguia fazer, mas este garotinho fez e agora esse trono é seu. Tome conta deste ministério agora, ele é todo seu, faça o que você quiser para te ajudar. E estou dizendo que ele fez assim com essa voz, amém, meus irmãos? Para parecer, né? Porque no dia seguinte, quando encheu e lotou, cadê o Gustavo no banco? Não pode nem pregar e nem louvar, sentado no banco. Agora quem vai assumir aqui o ministério é esse cara aqui, ele vai pregar, fica quietinho aí, ó. Não pode nem mais, olha. E ainda ficaram falando mal. Chegava na cela, olha esse cara, esse moleque do capeta, hein? Cara, eu implantei a igreja, agora eu me tornei o cara que implantou ao capeta. Eu não estou entendendo. E o que está acontecendo? E aí Deus falou para mim assim, ó: clamaram diante da morte. Como assim, Deus? Deus me ensinou. Jezabel e Acabe estão tomando conta da igreja, né? Qual foi a história
fazia sinais, milagres, tudo, mandava sair fogo do céu, caía fogo do céu, chove, chove, para de chover, para de chover. Os dons ali latentes sobre a vida, né, de Elias. E aí do nada, quando ele confronta ali, né, Jezabel e Acabe, que ela nem poderia ter casado com Acabe, porque Acabe, né, ele era judeu, mas Jezabel não era. Ela era fenícia, vinha de outra terra, adorava falsos deuses, ídolos. Mas a questão é a conveniência. A questão é o que vai somar mais para a igreja, o que vai trazer mais dízimo, o que vai trazer mais oferta, o que vai ficar mais aparentemente bonito. É um jovem tomar conta da igreja, ou é um pastor com 300 filhos, e que não importa se ele está em pecado, se ele não é, mas a aparência, o que importa é a aparência, né? E ali pegaram e começaram vai morrer, né? Vai morrer. E por quê? Porque ele confrontou. O que Acabe queria? Queria a vinha de Nabote, né? E aí então ele vai, chega em casa chorando. Jezabel, o que aconteceu? Por que você está assim? Não, porque eu queria aquela vinha lá, tão bonita, aquela vinha do lado do nosso reinado. Ia ser tão bom a gente ser dono daquilo, né? Já está construído bonitinho, tudo legal, é só chegar lá e tomar conta, né, daquela vinha. E aí, você não é rei? Fica tranquilo, vai ser sua vinha, você é rei. Aí foi lá, armou cilada contra Nabote, matou Nabote, roubou a vinha, passou a ser a cabo de Jezabel. Passando por isso. E Deus ensinando, Deus mostrando, Deus capacitando, né? Aí Davi, voltando a passagem aqui de Davi, foi perseguido por Saul. Teve que passar o quê? Pelo deserto, fugindo de Saul, da perseguição de Saul. Foi para lá no meio do deserto, sem água, sem rumo, sem comida, sem direção, sem apoio, sem nada. Foi para uma caverna. Aí começou a chegar pessoas a ele. Foi multiplicando as pessoas, ladrões, pessoas que não tinha nada, que não dava certo na vida. E aí começou a se tornar o exército de Davi. Teve que se fingir de louco. Ah, você não é Davi, não? Eu sou lá, deixa eu quietinho aqui. Quantas vezes a gente não tem que passar, tolerar, fugir por causa da perseguição? Seja na rua, seja na igreja, né? Então, Davi ali ele passa por todos esses estágios até ele ser então ali consagrado. Até então ele conseguir tomar ali as tribos, né? Até as pessoas das tribos reconhecerem Davi como rei, ele poder então ali governar. Então é um processo. Às vezes Deus permite nós passarmos por isso, por quê? Porque Deus está aqui forjando o nosso caráter. Deus está trabalhando em nós para que a gente saiba diferenciar o que é de Deus e o que não é de Deus. Para que lá na frente a gente venha alertar outros, ou para ter certeza que está no lugar certo. Sabe? Ali realmente está servindo a Jesus de verdade. Né? Abre em Marcos 1. Não vou me estender muito, se vocês vão jogar fora, não vai estender muito.
está chamando vocês para avançar. Deus está chamando vocês para sair aqui nessa rua aqui, ó, e fazer um mutirão aqui, batendo de casa em casa, chamando as pessoas, amém? Sair um pouco da estrutura aqui, ó, e começar a fazer na rua, visitando pessoas, pregando em praças, indo em empresas, visitando pessoas, amém? Em nome de Cristo Jesus. E eu quero esmiuçar alguns versículos aqui a respeito dessa passagem, que diz assim, ó: e andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão. Galileia, a tradução deste nome em hebraico significa circuito ou distrito. Ou seja, Galileia era como se fosse Vicente de Carvalho hoje, amém? Um lugar onde se concentrava o comércio daquela região, um lugar onde as pessoas estavam muito mais preocupadas com ganhar a vida, com trabalhar, com sobreviver, com conseguir fazer as coisas, né, sustentar suas famílias, do que com algo espiritual, amém? E nós vemos isso aqui nessa região, né? Você sabe, estão no Guarujá, você vê, são poucos os que realmente estão ali querendo Deus, né? A maioria está mais preocupado no seu dia a dia, com trabalhar, sustentar sua família, né? Nós precisamos o que? Chacoalhar estas pessoas, assim como Jesus chacoalhou aqui, né? Simão chamou, e trazer eles para a luz, trazer eles para o ministério aqui, trazer eles para a igreja e ganhar muitas almas. Aí diz o quê? Que ele chama primeiro Simão. E Simão, a tradução do nome Simão significa cana, significa ouvido e significa deitado, tá? A cana, amém, ela enverga facilmente, só que ela também quebra, amém? E talvez muitos aqui, por causa das perseguições, por causa, sabe, dos achismos de homens, se encurvou demais e tem se encurvado demais para as coisas que não tinha nem mais atender o telefone, entendeu? Não tinha nem que mais dar ouvido, tá? Então, Deus queria transformar Simão em Pedro. Tanto é que ele troca o nome de Simão para Pedro. Então Simão simboliza o quê? Alguém que dobrava facilmente, que quebrava facilmente. E troca para Pedro, que significa o quê? Pedra, rocha. Amém? Então daqui para frente, vocês têm que chegar aqui e falar assim: aqui esse lugar tem dono, chama Jesus. E se não for de Jesus, não vai entrar aqui, não vai fazer mais nada. E agora a gente está sendo chamado para ganhar almas lá na rua. E vamos trazer uma multidão de peixes e de pessoas para esse lugar. E para de dar ouvido para fariseu, para hipócrita e para passado. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Simão significa ouvido. Então, ou seja, Deus está querendo trazer agora um novo tempo para vocês de intimidade com Deus, para que vocês aprendam a ouvir a voz de Deus de uma forma onde Ele vai falar assim: joga ali a rede, vocês vão lá, e aí vai dar frutos, né? Então, vocês têm que começar agora a buscar o quê? Nas madrugadas, no jejum, na oração, pedir direção, reunir a igreja, vamos orar, vamos ver aonde que Deus quer que a gente vá, o que Deus quer que a gente faça, começar a tomar as decisões agora buscando ouvir a Deus, né? Sempre antes de sair fazendo as coisas, ouvir mais a Deus, né? Para sair, para fazer as coisas, em nome de Cristo Jesus. E deitar significa o quê? Não é tempo de ficar parado, amém? Não é tempo de acomodar, não é tempo, sabe, de descansar, é tempo de ir e fazer a vontade de Deus, em nome de Cristo Jesus. E aí, a palavra vai dizer então que eles, ouvindo o chamado, né? Eles prontamente falam: amém, vamos embora, seguem a Jesus. Ele chama também aqui André, e André significa em hebraico valentia, coragem. Então eu acho que tudo que vocês já passaram aqui nesse lugar, vocês já aprenderam que o reino dos céus é tomado à força, amém? Quem não tiver realmente garra, como Davi, quem realmente não quiser tomar o reino, não vai tomar. Se você não falar assim: eu vou lá, vou jejuar, vou orar, vou lá pregar, não vai acontecer. Tem que realmente jejuar, orar e tomar força. Então Deus está chamando o quê? Os valentes. Está chamando aqueles que realmente querem ir para a rua, fazer acontecer, para que a coisa aconteça.
em Tiago. Que Tiago que significa o quê? Aquele que vem depois. Ele significa suplantador. Amém? Então Deus, esse ministério tem que ficar conhecido, amém? Como um ministério que vai o quê? Vim agora para trazer Jesus, né? Quem é aquele que vem depois? É Jesus. Então vocês têm que ter essa marca registrada de que, ó, a gente não tem nada, mas a gente tem Jesus. Amém? Então não olha para o lugar, não olha para a circunstância. A gente não somos chamados para ter templos enormes, nem ter um monte de sujos. Não. Nós estamos aqui porque Jesus está aqui, e aqui Deus fala conosco, aqui Deus transforma vidas, aqui Deus faz a obra, aqui Deus faz milagre. Amém? Em nome de Cristo Jesus. E suplantador só teve um na Bíblia, né? Que foi quem? Jacó e Esaú, né? Então veja que eles eram gêmeos, eles nasceram ali ao mesmo tempo, né? Só que Deus tinha um propósito maior sobre Jacó do que sobre Esaú. Amém? Tanto é que ele ficou com esse suplantador, por quê? Por causa que Esaú ele estava tão cansado e com tanta fome, né? Porque talvez ele estava muito tempo ali, vamos trazer para o ministério, no ministério, fazendo a obra, né? Que ele já estava escasso de alimento, ele já não estava mais conseguindo se nutrir os outros, já não estava tendo mais tempo para buscar e poder se fortalecer e poder fazer o que tem que fazer. E aí, por causa que ele ficou cansado, ele não tinha alimento, ele vendeu a sua primogenitura para outro. Então esquece esse negócio de, ai, olha, fulano, o que você acha de colocar essa placa aqui? Vamos se juntar. Não venda a sua primogenitura. Deus chamou vocês, amém? Independente de nome, placa de igreja, o que seja. É para vocês se alimentarem, é para vocês darem de comer para o povo. Amém? Não fiquem esperando outras pessoas dizendo. Vocês têm que buscar, vocês têm que se alimentar, vocês têm que se nutrir, vocês têm que alimentar o povo. Deus chamou vocês. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Então não fica mais querendo pensar que, olha, mas se fulano não vir, ou se fulano derrotando não vir. Se vier, amém, quer convidar, convida. Mas você tem que estar preparado. Se fulano não vier, eu tenho que ter alimento para o povo. Entendeu? Tem que ter guerreiro nessa casa obreira que tem que ter comida para dar para o povo. Independente se vai vir o pastor que convidou ou não. Amém? Independente se alguém vai trazer alimento ou não. Independente se vai ter vizinho que vai lá no meio da guerra lá levar comida para o povo que está sendo afrontado ou não. Amém? Vocês têm que buscar, vocês têm que ter alimento em nome de Cristo Jesus. Da mesma forma, ele chama aqui Tiago, né, filho de Zebedeu. E Zebedeu significa o Senhor deu o dom. Amém? Só que se você ler aqui na escritura, aqui ó, e passando ali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, que é quem o Senhor deu o dom, e João, seu irmão, que estava no barco consertando as redes, e logo o chamou, e eles deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Veja que em toda a igreja vai ter quem realmente foi chamado por Deus e que tem o dom, e os empregados. E aí eu pergunto a você, você quer ser quem tem o dom ou você quer ser o empregado? Amém? Porque o empregado ele só faz as coisas por causa do quê? Do salário. Então, esses nem tem que pisar aqui. Ah, eu vou lá pregar, eu cobro uma ofertinha. Amigão, nem vem. Amém? Não tem que ter empregado na casa de Deus. Na casa de Deus tem que ter verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Então, você agora tem que ser alguém que busca Deus por quem Ele é, não por quem Ele pode te dar. É por quem Ele é, não pelo que Ele pode te acrescentar. Amém? É porque quando você adora, você sente aquela presença, você é cheio e Deus fala contigo. É por isso que você tem que buscar Deus. Não por causa de uma cura, não por causa do dinheiro, do trabalho, de uma família. Não, você tem que querer Ele. Eu quero a presença dEle, eu quero sentir Ele, eu quero ser tocado, sabe? Eu quero que Ele me fale coisas que Ele não falou para ninguém. Eu quero ter revelações que Ele não revelou para ninguém. Eu quero naquele grande dia ter um plano para a minha vida. Amém? Em nome de Cristo Jesus.
Então, às vezes, vai ter aborrecimentos. Às vezes, um vai pensar de uma forma, outro vai pensar de outra. Amém? Às vezes, você vai se deparar com coisas que você não entende, o que você quer do seu jeito, mas não vai ser do seu jeito. Amém? Às vezes vão haver aborrecimentos. Às vezes você precisa aborrecer as pessoas. Às vezes você tem que falar a verdade para as pessoas. Às vezes não vai dar, não tem como, né? Não dá para toda hora ser bonzinho com todo mundo. Tudo é flores, né? Não, porque ele vai sair da igreja. Se ele sair da igreja, então não queria Jesus. Amém? Saiu da igreja e não quer Jesus. Porque aqui não está, aqui está buscando Jesus, não é? Então é isso, sabe? Tô com dúvida, tá com dúvida? Então vamos orar nós três aqui, Deus vai falar, né? Deus vai dar sonho, Deus vai dar visão, né? Amém? Em nome de Cristo Jesus. Então curva a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, até aqui o Senhor falou, meu Pai. Por isso, Deus, em nome de Cristo Jesus, nós apresentamos as nossas vidas, a minha família, esta igreja diante de Ti, pedindo, Pai, renova as forças, Senhor, dá estratégias, Pai, planos, visões, Senhor. Ajuda o Senhor, Pai, a prosperarem para manter a Tua obra, Pai. Viva, Senhor, Pai, sobre este bairro, Senhor. Que eles possam, Pai, ter uma identidade em Cristo Jesus, independente de nomes ou não, Pai, mas que o Senhor deu uma identidade para eles, Pai, assim como o Senhor deu identidade para Pedro. O Senhor chamou, Pai. Vem aqui mais. Vem aqui. Senhor, Pai, em nome de Cristo Jesus, Pai, que as pessoas dessa igreja, Pai, vejam Ele como pastor, Senhor, em nome de Cristo Jesus, Pai. Que o Senhor derrame um óleo, Pai, nele fresco, novo, Senhor, Pai, em nome de toda dúvida, Senhor, que o Senhor chamou sobre este ministério, Senhor, Pai, caia por terra agora, em nome de Cristo Jesus, Pai. Que toda seta inflamada do maligno, tudo aquilo que foi lançado contra a vida dele, Senhor, Pai, caia por terra agora, em nome de Cristo Jesus, Pai. Que o Senhor renove, Pai, com ânimo, com força, Senhor, Pai. Em nome de Jesus, para prosseguir, Pai, continuar, Pai, ganhando almas para Ti neste lugar, Senhor. Pai, que toda dúvida bata em retirada. Em nome de Jesus, o Senhor derrame um novo óleo, um novo tempo sobre a vida dele, Pai. E no coração dele também, Pai. Que ele pare com esse negócio, não sou pastor, não. O Senhor me chamou, Pai, como o Senhor chamou Pedro, Senhor. Como o Senhor chamou Simão e colocou sobre ele, Pai, um novo nome. E chamou de Pedro, que significa rocha. E disse a ele que sobre ele, Senhor Deus, Pai, que simbolizava também o Senhor Jesus, o Senhor iria construir a sua igreja, Pai. Então, em nome de Cristo Jesus, derrama uma unção, Pai. Uma unção que quebra jugo, Senhor. Uma unção de autoridade, Senhor, Pai. O Senhor coloca as coisas no seu devido lugar, Pai. Uma unção que não terceiriza a outro, Pai, a responsabilidade que o Senhor colocou sobre ele. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. O Senhor precisa ficar à vontade aí agora. Não tenho o que falar. Obrigado, pastor Gustavo. Não se preocupa não, o senhor vai ser chamado, vai ser convidado, porque o senhor já é da casa. E agradeço a minha mãe que abriu essas portas. A luta é grande, sim, é verdade, mas temos pessoas fiéis aqui. Em primeiro lugar é Deus e Jesus, sempre. Para confirmar o que tu falou hoje sobre sair da igreja porque a pessoa não fala com você, a semana passada, foi semana passada que a Lloyd esteve aqui, né? A pastora Lloyd esteve aqui e eu falei sobre isso aqui no público, porque a pessoa, o irmão não fala comigo, o pastor não me dá a paz, vou sair da igreja. Então você não está buscando Jesus, você está buscando o homem. Que Deus continue te usando grandiosamente. E é isso para ser dito, o verdadeiro evangelho. É o evangelho de dentro da Bíblia. É a Bíblia que tem que ser dito. Chega de showzinho gospel, chega de igreja preta. E é a simplicidade, como a pastora falou, é na simplicidade. Jesus não veio numa carruagem de ouro, não, ele nasceu numa manjedoura entre os animais. Ele recebeu incenso, mirra, e o que mais? Desculpa. O que mais ele recebeu, gente? Ouro. Então, na simplicidade. E dia 14 tem culto. Vem uma pregadora aí que é do céu. Eu não vou dizer o nome porque ninguém conhece ela, é surpresa. Mas ela é muito usada por Deus. A gente diz que ela é missionária.
Eu sei que o óleo do Senhor já desceu sobre a cabeça dela. Mesmo que muitos digam que não, mas quem dá a última palavra é o Senhor. E eu quero chamar o pastor Gustavo novamente para dar a bênção apostólica. Eu agradeço a presença da irmã Silvia, do Sérgio, das missionárias. Seja bem-vinda, irmã. Pode sentar. Pode sentar, irmã. Então eu agradeço a presença de cada irmão, cada irmã. Olha aí, toma a sua porção, viu? Você que está aí na internet, eu creio que tomou a sua porção. Desde já eu agradeço. E se liga aí, porque Deus fala com você todos os instantes. Não dependa do homem, dependa de Deus. Por favor, pastor Gustavo. Amém, igreja. Estenda as mãos para cá. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, entregamos este culto em Tuas mãos, Senhor, meu Pai, agradecendo, Senhor, por este ministério, por esta família, por esta porta aberta. Pai, abençoa a matriarca deste lugar, Senhor, meu Pai, que é a casa dela, Senhor. Dá anos de vida, saúde, força, alegria, Pai, que não falte nada a este lar, a esta casa, a este ministério, a estas pessoas que aqui congregam. Ajuda-os, Pai, a pregar a Tua palavra, levar a Tua luz, Pai, em todos os vizinhos, em todos aqui ao redor, em nome de Cristo Jesus, Pai. Da mesma forma também, Pai, está amanhã é domingo, Pai, o início da semana, Pai, por isso nós pedimos, abençoa o comércio de cada um aqui, Senhor Deus, ó Pai. Senhor, sustente cada um dos Teus filhos, Senhor, ó Pai, deste lugar, ó Pai. Abençoa-os, Pai, em nome de Cristo Jesus, que a paz e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós, amém? Vamos em paz aos nossos lares, sobre a proteção de Deus em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pastor, quer uma aguinha?